Olá, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas. Estou aqui para falar um pouquinho, na visão da quantiônica, sobre a morte. Esse assunto tão difícil, Muitas opiniões e muito medo. Mas a morte é um fim ou é um começo? Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, convida seus amigos, vamos aprender junto, tá bom? A morte é o fim ou é um começo? É uma pergunta. E a resposta é um começo e é um fim. Se nós tivéssemos que olhar a questão da morte, invertendo a situação de vida e morte, que a palavra morte para nós, por questões religiosas, tem um peso, tem uma conotação de perda, de tristeza, de medo. Então vamos inverter a nossa visão. Vamos começar a história ao contrário. Se nós tivermos como princípio que para eu ir para um outro lugar eu tenho que morrer, então para nascer aqui eu tenho que morrer lá. Com a minha sensibilidade eu sei o que é isso, aliás, eu passei por uma experiência de quase morte, eu conheço mais ou menos bem o lado de lá e me sinto um privilegiado por contar com tantos amigos espirituais que me trazem tão boas novas, tantas informações e me dão essa possibilidade de compreender como é que funciona a vida sem o corpo físico, Então, nós vivemos num lugar, não interessa como, porque se ficar discutindo sobre isso, tem N opiniões e ninguém sabe nada, então vamos discutir só ponto de vista. Mas nós estamos lá no mundo espiritual, que não é aqui, não é na Terra. Isso todo mundo sabe. Então, aí eu me preparo para vir para cá. Como eu vou sair de lá para vir para cá, eu tenho que morrer lá, se nós utilizarmos a nossa lógica. Mas lá não é assim. Lá é muito diferente. Quando a gente decide vir para cá para viver uma nova experiência, um aprendizado, que é para evoluir, primeiro todo mundo entende que quando um único ser evolui, todos evoluem. Porque nós somos o todo. Eu sou uma partícula do todo, assim como você é uma partícula do todo. Então lá não existe esse conceito de morte, pelo contrário, é uma oportunidade. Não se enxerga sair de lá e vir para cá com a mesma conotação que nós entendemos quando vamos perder o corpo físico. É como se fosse partir para uma viagem. Você vai se despedir de um amigo que vai viver de repente na Europa, ou Japão, ou China, sei lá onde, que vai ficar lá um período de 4, 5, 6 anos e que vai estudar e que volta. E com certeza quando voltar está beneficiado por mais cultura, mais conhecimento, enfim, por experiência de vida diferente. Então, essa despedida ela é alegre e contém uma certa dose de entusiasmo. Vai, eu te apoio a ir. Então você, espírito, sai de lá da sua zona de conforto e vem para cá. E é feita uma festa lá, porque você escolheu vir para cá. E aí você vem para cá e é recebido com festa. Não é uma festa, um nascimento? Nossa, em condições naturais, normais, Se estoura champanhe, o pai distribui charuto e bombom. Antigamente pelo menos era assim, hoje em dia já não tem mais esse hábito, Porque é uma festa, Se nasce um menino, distribui charuto, se nasce uma menina, distribui bombom. Mas a alegria reina na família. Os avós, então, ficam... O primeiro filho, o primeiro neto. Nossa, é uma festa indescritível, porque cada um sabe como passa a sua situação. Mas é uma festa. Poxa, mas se nós olharmos que a pessoa saiu de lá e veio para cá, ela morreu lá. E aí você vem para cá, então você vive toda uma vida, e o interessante é que todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo tem essa certeza. Só não sabe quando nem como.
E por que então se coloca tanto medo, esse paradigma, esse preconceito, esse terrorismo em cima de morrer, ou no fato de morrer? O que vai morrer é o corpo físico. As religiões contribuem muito para isso, porque valorizam a ideia de que você tem que entender que a morte é aqui, a vida é aqui, e que se morreu acabou tudo. A principal religião do mundo ocidental, que ainda tem mais adeptos, é o catolicismo. Da mesma forma que os evangélicos, que fazem a mesma linha de pensamento, existe o céu e o inferno, o paraíso ou o demônio. E ninguém espera ir para o lado do demônio, do capeta. Todo mundo quer ser santo para ir para o céu. Fora disso não tem outra condição, e ninguém quer morrer sendo um pecador, porque o pecador vai morrer lá no fogo do inferno queimando eternamente. Quem quer isso? Ninguém quer. E aí se atribui um grande medo a essa situação. Mas todos sabemos que vamos morrer um dia, né? Então, essa conotação de que o corpo físico, quando perdeu o seu tempo, é uma questão cultural, mas muito mais religiosa. Isto porque, infelizmente, a religião, eu dizia, né, até pouco tempo atrás, que era um mal necessário. E hoje eu tenho certeza em afirmar que é um mal desnecessário. Está na religião quem quer, porque já existe um movimento muito grande holístico no mundo todo, não é só o meu trabalho. Existem muitas vertentes que endossam a ideia de que o mundo espiritual é diferente do que somos na matéria. E tudo tem que conviver em harmonia, né? Existem muitas técnicas que foram criadas, apresentadas, tem milhões de adeptos, técnicas que foram inclusive idealizadas por pessoas que não tinham nada a ver com religião e também por religiosos. A apometria, por exemplo, que é uma técnica apométrica, né? A técnica apométrica que é uma técnica terapêutica, foi desenvolvida por um médico, mas um médico cuja esposa frequentava uma casa espírita, tinha religião espírita, e ele também. Existem técnicas criadas por judeus, por católicos, né? Existe o Reiki, existe a barra de Axis, que é uma terapia criada por uma pessoa que é evangélica, dos cultos lá da linha americana, enfim. Então existem muitas técnicas que já se utilizam e a gente não percebe que são técnicas que na verdade é de cunho espiritual. Por quê? Porque foram inventadas não para mexer com o corpo físico, mas para mexer com o corpo astral, o espírito que nós somos que ocupamos este corpo. Então a humanidade está distraída, está entorpecida na sua verdade, na cultura, no conhecimento cultural, de que só existe o corpo físico, que nós somos uma alma que ocupa o corpo físico. Embora todas as religiões admitam a existência do espírito e da alma. Mas quando se fala em espírito, todo mundo tem medo. E por que tem medo, se nós todos somos um espírito? Então seria o caso de você não se olhar no espelho, porque você está olhando para um espírito. Então o que precisamos fazer? Nós precisamos deixar de seguir a opinião dos outros. O ser humano, para sair de lá e vir para cá, ou se tornar humano, ele é que decide, ele é dono do livre-arbítrio, e você também é dono do livre-arbítrio. Ninguém te impõe nada. Você pode até mudar um pensamento por imposição, por medo de uma determinada situação, de uma represália. Mas é opção sua mudar ou não de opinião. Você que decide sobre você, e não existe nem Deus, nem ninguém que vai tomar a decisão por você. E eu repito, de repente você está com uma arma na cabeça para ser assaltado, ou para... Você que decide se você vai morrer ou não, você que decide se você vai entregar o seu bem ou não. Mas é você que decide. Então você decide entregar o seu bem, embora você não queira, por causa da arma apontada na sua cabeça. Mas foi você que tomou a decisão. Como de repente você toma a decisão, não quero, eu não vou entregar.
E luta com o bandido. Quantas vezes acontece de picotar o tiro ou de o cara ficar com mais medo que você, enfim. Não existe nada previsto, que existe uma regra que alguém aponta uma arma para você, é um assalto, e teoricamente se você não aceitar vai morrer. Não é assim. Claro, existe a grande maioria que acontece, existe até assaltos em que a pessoa entrega tudo e também é morta. Então não tem regra. Mas a decisão sempre é sua. Então está na hora de você decidir, se questionar como é que você chegou aqui. Porque você chegou aqui, você não tinha religião. Você não tinha essas crenças. Você saiu de uma festa, lá do outro lado, que as pessoas fizeram festa para você vir para cá e te incentivar a vir aprender, a vir evoluir. E chegou aqui recebido com festa. Você foi acolhido no seu meio familiar. E por que então você tem tanto medo de voltar se você foi feito bota fora com festa? Será que quando você chegar não vai ser uma festa maior ainda? É claro que é. Então o que passa a acontecer com você, com esses medos, com esses preconceitos e esses paradigmas que você cria a respeito da morte? Primeiro é a morte do corpo físico. Quando o corpo físico morre, nós temos um corpo chamado astral, que é exatamente o projeto do nosso corpo físico. Quando você é ignorante com relação à vida após a morte, mesmo morrendo seu corpo físico, você continua se enxergando nesse corpo astral. E a maioria ignorante pensa que continua vivo. Só que não tem mais o corpo físico vivo. E como você não tem o corpo físico vivo, você tem que roubar a energia daquele outro que tem um corpo físico vivo. E você se torna um obsessor. Porque no seu corpo físico você detém a condição de poder administrar e transmutar a energia vital que você recebe do planeta. Quando você perde o corpo físico, você perde essa característica, essa capacidade. Mas se você, como acredita que continua vivendo aqui na terceira dimensão, você até pode viver se apresentando na terceira dimensão, né? Só que você precisa roubar, literalmente roubar, por processo obsessivo, a energia do ser vivo, a vital, para você continuar aqui. E aí aquele ser que você está roubando energia, em geral você faz isso dos parentes quando morre, você prejudica a vida dele, porque ele entra no que a medicina chama de depressão, esquizofrenia, convulsão, né, enfim, todos esses males aí da área da psiquiatria, que nada mais é do que um processo obsessivo espiritual. Então, para sair disso, é uma decisão sua, é o seu livre-arbítrio. Vai buscar as informações que precisam ser buscadas. Você, para conhecer como viver nesse corpo físico, você experimentou sozinho, você não seguiu a opinião de ninguém. Você experimentou sozinho mamar no tetê da sua mamãe para sobreviver, instintivamente. Você aprendeu a falar sozinho. Você aprendeu a andar sozinho, você aprendeu a enxergar sozinho. As funções do seu corpo físico você aprendeu sozinho, porque você vem sem manual de instrução e você tem que fazer uso do seu instinto para poder aprender a lidar com esse corpo humano. Por que você se permite, como adulto, fazer as coisas que os outros acreditam que é verdade? Por que você não questiona? Será que nesse mundo que nós já estamos na quarta dimensão, não está na hora de você começar a colocar seus questionamentos em ordem? Mas questionar e não aceitar, simplesmente vai buscar. Como é que você busca? Experimentando. Só existe um jeito de experimentar a morte em vida e continuar vivo. Se você conseguir entender como funciona o mundo espiritual sem corpo físico. Que mundo é esse? É aquele mundo dos sonhos, aquele mundo que quando você larga o seu corpo físico na cama e você continua vivendo as suas experiências no mundo astral, onde não tem tempo, não tem passado, não tem futuro. Só existe aquilo que interessa para você e para a sua evolução espiritual e para o seu programa de vida. Como faz isso? Aprenda a técnica de viagem astral.
Faça um curso, se interesse por desdobramento. Faça um curso para tentar entender a espiritualidade sem religião. Aí talvez você consiga entender o que é a morte. Existem algumas culturas que eu me lembro, nos Estados Unidos, em St. Louis, né? Existe um tipo de enterro que é uma festa. Me lembro que as pessoas carregam o caixão com o defunto e uma banda de música tocando atrás o blues, jazz, enfim, e todo mundo cantando em louvor aquele corpo. E estão louvando a vida que ele viveu e não a morte. Estão se despedindo. Ao contrário dos países latinos, em que é muito sofrido quando você perde um parente. Né? Porque a gente esquece de agradecer o quanto esse parente, esse amigo, acrescentou na nossa vida em termos de aprendizado. Então, recomendo que você, para entender como sair daqui com a consciência tranquila, é conhecer como é que funciona a vida depois da morte. Talvez o nosso trabalho da consciência quantiônica seja um caminho para você. Se não for esse caminho, vá buscar. Mas vá buscar a sua verdade. Só existe uma forma de você entender a sua verdade. É experimentando. Você não vai aprender em livro, você não vai aprender em filme, você não vai aprender ninguém te contando, porque não existe passo a passo. Você precisa experimentar. Para isso você tem que ter a mesma coragem que você teve de decidir vir para cá e literalmente incorporar esse corpo físico. Você pode tudo. Te vejo depois. Se você gosta desse tipo de assunto, dessa abordagem, dá um like aí, se inscreva no canal, convide os amigos.